carta de João, 1 de João, no capítulo 2. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero agradecer, como tenho feito em todos os cultos, agradecer aos irmãos. Nós temos que ter os lugares separados, não é? Mantendo a distância determinada pelo decreto governamental. E aí nós, muitas vezes, os introdutores chegam e vão tentar dizer, olha, esse lugar é para 2, é para 3. E aí você, com muita boa vontade, você tem atendido ao pedido. Eu louvo a Deus por isso. Mas em breve isso vai acabar, amém? Você crê? Aleluia. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vou repetir o finalzinho. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Meus irmãos, só pode fazer a vontade de Deus quem está em Cristo. Porque estando em Cristo, nos colocamos disponíveis para o agir do Espírito Santo, nos colocamos disponíveis para aprender da palavra, nos colocamos diante do Senhor, declarando, Senhor, que o teu Santo Espírito opere livremente em minha vida. Então, Senhor, eu autorizo, Senhor, em nome de Jesus, eu aceito tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Então é algo extraordinário. Agora, irmãos, há momentos nos quais eu penso que alguns cristãos lá fora, aqui não, alguns cristãos lá fora não estão levando muito a sério os escritos bíblicos. E geralmente isso ocorre quando deixam evidente que fazem o menos que podem para uma vida comprometida com Cristo. O Senhor nos traz advertências, o Senhor nos traz exortações, o Senhor nos traz ensinamentos. Ele nos diz que nós devemos ter muito cuidado com a aparência do mal. Ele nos ensina que precisa ter cuidado com o olhar, com o falar, com o agir. Quais as nossas opções, quais as nossas escolhas. E eu posso dizer para você que isso não se trata de julgamento, mas o modo de vida fala muito do nosso compromisso com Deus. E aí, eu me lembrei do texto que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 17. Diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm às vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Então, o texto que eu pego aqui, a parte do versículo que diz assim: pelos frutos os conhecereis. Ô irmãos, cuidado com o que você está assistindo na internet. Muito cuidado. Essa semana eu peguei um texto aí de uma determinada pessoa que se declara, não é, profeta de Deus, e é uma misturada terrível. Há uma mistura que, se você não tiver firme, por quê? Porque pega o texto bíblico e faz a interpretação conforme o seu modo de ver, chegando ao cúmulo de dizer que Jesus vai voltar ainda em carne e sangue. Não, irmãos, não.
Jesus veio em carne e sangue uma vez, levou lá no Calvário as nossas dores, os nossos pecados, morreu, entregou a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai voltar como Deus o Filho. E eu creio que antes da sua volta, dele pisar na terra, a igreja será arrebatada e nos encontraremos com ele no alto. Então, irmãos, é preciso ter muito cuidado, porque a forma como é feita induz a pessoa ao erro, a pessoa achando que está fazendo certo. Então, meus irmãos, nós podemos aplicar o texto àquilo que é produzido por vidas de cristãos que muitas vezes não estão conectados com os preceitos bíblicos. Nós precisamos estar conectados com os preceitos bíblicos às 24 horas do dia, todos os dias da semana. Isso nos mostra ao menos duas coisas. Eu pensei, o que é que está faltando? Eu separei duas coisas simplesmente para dizer para vocês. Primeira, nós precisamos intensificar o ensino bíblico àqueles que já estão em Cristo. Não é porque já está em Cristo que você conhece tudo, não, irmãos. Não. A gente só vai deixar de ter necessidade de aprender quando a gente estiver face a face com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós temos necessidade de aprender mais da palavra. É o Espírito Santo aquele que nos traz a revelação da sua palavra. É Ele que nos faz entender, é Ele que nos dá o discernimento, é Ele que nos faz lembrar dos ensinamentos bíblicos, divinos, não é, contidos nas Sagradas Escrituras, no momento em que necessitamos. Então, nós precisamos intensificar o ensino bíblico para aqueles que já estão em Cristo. E em segundo lugar, nós precisamos intensificar a pregação da palavra de Deus. O mundo está aí, mas nós temos um compromisso com o Senhor. Então, com relação ao texto que fala sobre os falsos profetas, que são lobos, mas se apresentam como ovelhas, não é? Seus ensinamentos parecem verdades, mas são meias verdades. Então, se a gente não tiver o conhecimento, a gente termina engolindo aquilo. Com isso, os falsos profetas, eu vou usar aqui um termo que não tem na palavra, mas que eu vou aproveitar, porque em outro sentido diz aqueles que não têm compromisso. Eu estou dizendo os falsos crentes. Muitas vezes são desmascarados e identificados. Nós não somos juízes, nem somos agentes secretos do Senhor, nós somos discípulos. Não nos cabe vigiar os outros, nos cabe proclamar a palavra. Nos cabe ensinar conforme as Sagradas Escrituras. Agora, em Cristo Jesus, nós somos convocados a influenciar, não para que sejamos influenciados. Não, irmãos, nós não temos que ser influenciados pelo mundo. Como servos do Senhor, nós temos um compromisso com Cristo. Como cristãos, não é? Nós declaramos que somente Jesus Cristo é o Senhor. E quando um cristão cede ao pecado, sofre as consequências. E isso geralmente afeta a família, aqueles que estão próximos. Então, em Cristo, Deus age para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Eu tenho dito isso para vocês. Então, aquele que está em Cristo não consegue viver em harmonia com as práticas existentes no mundo. É tanto besterol, né, que a gente vê aí. Tanta coisa que, meu Deus, como é que o pessoal perde tempo em ver esse negócio aí. Pior o cara perder tempo assistindo aquele troço. E como é que você está dizendo, pastor? Porque você ouviu, vi. Mas aí a gente desperta, o que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou aproveitando o meu tempo? Irmãos, rapidamente, nós precisamos saber que existem pelo menos 3 usos para a palavra mundo. Eu vou apenas citar. Primeiro, a palavra mundo pode se referir ao universo. Aí nós temos lá João 3,16, nós temos
aliás, nós temos Atos 17, 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. É por isso que o Senhor diz que em Cristo Jesus Ele nos torna templos do seu Santo Espírito. Em segundo lugar, a palavra mundo pode se referir a todos os seres humanos. Então a palavra mundo também pode ser usada para significar humanidade. Aí entra João 3,16, entra também Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 24, que diz assim: Pai, Jesus falando, Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. Porque Deus amou o mundo, as pessoas, nós, que somos a coroa da criação. E em terceiro lugar, a palavra mundo também pode ser usada, o mundo em oposição a Deus. O mundo que Deus criou para refletir a sua glória, está o que? Está em rebelião contra Deus. 1 de João 5,9. Sabemos que somos do mundo, sabemos que somos de Deus, aleluia, misericórdia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, aleluia. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Preparamos os nossos filhos não para que eles estejam no mundo, mas que eles possam enfrentar o mundo, o dia a dia. Vai lá para estudar, né, em determinado lugar, não pode mais falar o nome. E lá o que é que acontece? Os filhos começam a receber uma doutrina totalmente diferente. Começam a receber. E os pais precisam estar acordados, porque o negócio é sério. E aí, irmãos, a gente vê que há uma mudança, e essa mudança, de acordo com o que é colocado lá na cabeça dos jovens, não é? Eles apontam como heróis homens que mataram não sei quantos, apontam como heróis muitos ditadores. Sabe, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque se a gente não vigiar, se a gente não orar, se você não estiver atento, orientando aos seus filhos, a coisa pode complicar. Então, irmãos, o mundo faz o quê? Ele recusa-se a conhecer a Deus. O mundo nega a Deus. Doutrina de Karl Marx diz que Deus não existe. Combate as religiões. Países comunistas, quantos pastores foram fuzilados? Quantos crentes mandados para campos de concentração? Quantos que perderam os seus familiares? E aí aparece uma meia dúzia barulhenta, que faz um barulho tremendo, como se aquele fosse o modelo de vida, o melhor modelo de vida, como se aquele fosse o modelo determinado e orientado pelo Senhor. Não, irmãos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Eles dizem que a nossa pregação é absurda. Alguns têm se levantado aí dizendo, não, tem que mudar a Bíblia. Quando Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor permanece eternamente. Então o mundo recusa-se a conhecer a Cristo, a Deus. O mundo odeia a Cristo. Odeia a Cristo. Aquele que levou sobre si as dores deles também, os que não creem, os pecados, as iniquidades. Mas para que tenha valor na sua vida, é preciso que reconheça Jesus como o Senhor, único e suficiente Salvador. Então o texto de Evangelho de João, capítulo 15,
versículos 18 e 19 diz: se o mundo vos odeia, olha Jesus falando, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, aleluia. Ele nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz, da morte para a vida eterna. Então, o mundo recusa-se a conhecer a Deus, o mundo odeia a Cristo, e o mundo não pode receber o Espírito Santo. Se odeia Deus, se não crê, se odeia Cristo, se não crê, se recusa-se a conhecer a Deus, então o mundo não pode receber o Espírito Santo. Aí Jesus diz: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós, aleluia. Oh, meus amados irmãos, quanta coisa maravilhosa o Senhor tem para nos dar. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, né? Espírito de poder, onde declaramos, tomamos posse da palavra, onde diz que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, Ele luta as nossas lutas. Agora, irmãos, Deus deseja que o seu povo o glorifique através de cada um dos seus discípulos. Ele espera isso de mim e de você. Isso o quê? Isso é vida. Vida que em todo tempo, em todos os lugares, em toda e qualquer circunstância, testemunha do amor de Deus, testemunha de Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, onde quer que estejamos. Então nós vivemos num mundo escurecido pelo pecado. Agora, irmãos, de vez em quando, eu escuto alguém dizer: ah, pastor, eu não consigo mais participar das festas da minha família. Eu não me sinto bem com as conversas, eu não me sinto bem com as músicas, o ambiente não me faz bem. Irmãos, pode ser a justificativa que for, mas eu vou dizer uma coisa para você: viver em retidão inclui a maneira como nos relacionamos com os nossos familiares e amigos que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Você está dizendo que é para ir, eu estou dizendo que vá, mas a escolha é sua. A minha orientação é que vá. Agora, exalte a Deus através de sua vida, testemunhando de Cristo. Não critique, não responda às provocações, não fale sobre religião, tenha um comportamento diferente. Eles vão mexer com você? Vão, mas vai ter um momento que eles vão parar. Peça a Deus para te ajudar. Senhor, me ajuda a exaltar e a glorificar o teu santo e excelso nome, em todo e qualquer lugar que eu esteja, diante de toda e qualquer circunstância. Sabe por quê, irmãos? Olha, em Cristo você é feito sal da terra e luz do mundo. Deus faz de você sal da terra e luz do mundo. Colocar o sal não pode ser em excesso, mas não pode ser de menos, tem que ser na medida certa. A luz não pode ser muito forte. Se for forte, incomoda. Tem que ser também na medida certa. Eu
começo a concluir essa nossa breve meditação. Não esqueça de que em Cristo Jesus nós somos chamados para fazer a diferença. Não é gritar, eu estou aqui. Não, fique na sua. Pastor, mas eu sei que está todo mundo bebendo. Toma um refrigerante, toma uma Coca-Cola, toma uma água de coco. As normas divinas são totalmente diferentes dos padrões do mundo. Em Cristo, nós vivemos em submissão ao seu Santo Espírito. Em Cristo, nós vivemos em obediência aos seus princípios. Então, irmãos, a cada momento, estejamos determinados a testemunhar de Cristo. A testemunhar de Cristo diante de uma geração corrompida e depravada. O temor do Senhor não nos permite seguir o caminho maligno existente no mundo. Meu irmão, o Senhor requer de cada um dos seus filhos que busquem a santificação, que sejam irrepreensíveis e que escrevam a sua história conforme os planos e propósitos do Pai Eterno. Irmãos, não existe nada melhor do que estar disponível para o agir divino. Eu digo todo culto, ore e diga: Senhor, eu quero viver conforme os teus planos e os teus propósitos para a minha vida. Não se incomode com quem está perto, que começa a sugerir ou a dizer o que é que Deus tem para você. Fique quieto, não engula aquilo, fique somente orando. Diga: Senhor, eu sei que existe o teu momento oportuno, e o teu momento oportuno é o tempo exato onde o Senhor fará se cumprir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Ore assim, irmãos, descanse no Senhor e jamais nos esqueçamos que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor. Que nos lava dos pecados.